Olá e bem-vindos a mais um Política e Religião. O primeiro vídeo com que vamos iniciar o programa vai ser uma intervenção do padre Pablo Henrique, mas ainda antes de o ouvir como padre, seria importante saber que Pablo Henrique começou, como qualquer outro jovem, no seio de uma família cristã, uma família com a capacidade e posse, por exemplo, capaz de o levar até à universidade. Na universidade ele formou-se em medicina e durante bastante tempo exerceu como médico otorrino reconhecido na sua própria especialidade, até que num determinado momento sentiu a chamada para servir a Deus. Mas vamos então ao vídeo. Você vai passar fome com a gente. Eu vou explicar como. Existe, além dessas casas chamadas think tanks, essas que eu falei, só de pensar como fazer, existem casas de execução. O que é isso? Sai a ideia dessas casas que eu falei e vão para as casas de execução. E uma das casas famosas chama Clube de Roma, que é de onde saiu toda essa questão ambiental. ISO sei lá o quê, eco sei lá o quê, e que você tem que ter isso, e que você tem que ser sustentável. Não que seja ruim cuidar do meio ambiente, mas isso foi feito para abafar o produtor. Porque agora tem satélite e tem um monte de lei ambiental para que você não tenha condição de pagar as multas ou depois eu vou chegar nos empréstimos dos bancos. Os bancos são deles. Então eles têm o poder de subir o preço da soja, quando foi para 160. Aí quando todo mundo entra, pega dinheiro no banco, eles abaixam, você quebra. Hoje os bancos já podem confiscar terra. Então o mercado, os bancos, eles vão entrar na sua casa doutrinando os seus filhos. Tirando as escolas católicas de verdade, praticamente todas as escolas vão dizer que quem está plantando soja é contra o meio ambiente, destrói o Brasil. Eu não sei se vocês viram, eles falam até que o arroto do boi e o peido atrapalha a camada de ozônio. Os seus filhos vão aprender na escola. Os seus filhos vão chegar em vocês e falar: vocês são os criminosos, papai. A mesma coisa, discurso de ódio, um contra o outro, mulher contra o homem na família, feminismo, e assim por diante. O filho contra o pai. Os seus filhos vão falar que vocês são criminosos. E já tem muitos que falam. Porque eles aprendem na escola que a soja destrói a Amazônia, que o peido e o arroto do boi destrói a camada de ozônio. Além disso, eles vão colocando leis para cada vez mais ser difícil ter algo do produtor rural. Por exemplo, todo mundo é de uma época em que os açougues tinham carne que matava na fazenda e trazia. Hoje pode? Não. De volta à nossa mesa, o nosso convidado perene e sempre presente é o apóstolo Jorge Tadeu. Ele é presidente e fundador das Igrejas Maná, também é engenheiro civil de formação, especializado em pontes e estruturas especiais. Apóstolo, o programa chama-se Política e Religião, mas às vezes não começamos por essa ordem. E hoje achei que era interessante ver este jovem padre que foi um médico, se formou como médico, que trabalhou como médico e num determinado momento sentiu a chamada de servir a Deus. É muito semelhante ao percurso do apóstolo? Eu era engenheiro civil e realmente fui especializado em cálculo de pontes e estruturas especiais e trabalhei na África do Sul numa das 3 maiores empresas de cálculo. Então era muito novo, para mim era um sonho tornado realidade. O nosso curso é muito bem visto lá fora e portanto, deram-me essa oportunidade. Eu chefiei, mesmo novo, equipes de cálculo de pontes
e depois lá o chefe mandou-me escolher a equipe para calcular uma ponte que é muito famosa lá na África do Sul, até está na nota maior da África do Sul, porque é um lugar muito bonito, histórico, etc, etc. E eu, como dizia muita gente, eu era católico à minha maneira, quer dizer, não era nada. E um dia o que aconteceu foi que, depois do 25 de Abril, muita gente foi para todo sítio e eu acabei por ir para a África do Sul, porque arranjar um bom emprego. E uma das pessoas que fazia parte do grupo de quem nós tínhamos comunhão, à moda portuguesa, à noite, no final de jantar, íamos para um café, e então a gente discutia o mundo e portanto, resolvíamos o mundo à nossa maneira. E então, um dia, um dessas pessoas desapareceu do mapa. Aliás, várias pessoas. Uma foi revoltado, fazer guerra não sei onde, outro foi fazer guerra não sei onde, comprava as armas. Parece uma brincadeira, mas eles morriam, claro. E eu não. Eu e os outros ficaram lá. Até que desapareceu um. E um dia vi a filha. Então, teu pai? E eu pensei, se calhar morreu. Não, meu pai agora é pastor. E eu pensei, coitado, agora está a tomar conta de vacas. Pensei eu. Porque eu nunca tinha ouvido falar isso de pastores e pregadores, quer dizer, isso não era nada do meu vocabulário. E então, mais tarde é que eu soube que ele era pregador. Fiquei absolutamente parvo. Foi uma festa de aniversário, eu fumava charutos e sei lá que mais. Era antiga. À moda antiga, e eu fumava 30 cigarros longos, Palmol, longos. 2 maços. E então fui lá e para o provocar fumava para cima dele. Tirava o fumo. Gozei-o, mas ele nada. Pensei que raio de padre é este, ou de pregador é este, que não se irrita. Nem me tentou convencer. Nem me falou de nada. É assim, pá, estás mesmo mal, ó, rapaz, então não me tentas convencer. Mas um dia eu tinha um vizinho que era correspondente de uma revista de política internacional, não me lembro o nome, super conhecida, e ele, portanto, era o representante dessa grande revista internacional na África do Sul, e era meu vizinho, e era português. Então nós também discutíamos muita política, e um dia comprei a Bíblia para ver os cavalos, então, o cavalo negro, o cavalo branco, o cavalo do Apocalipse. Então a gente percebia tudo aquilo, na verdade. Mas nada de ir à igreja, tinha a Bíblia para dar uma vista. Era só isso. Então, mas um dia tive, não sei, um forte desejo de ir à igreja, e cheguei lá, à igreja do meu amigo, e eu fiquei mesmo admirado. No final eu disse, nem um santo na parede, nem nada, pá, quer dizer. E ele continuava na calma, lá me falou que Jesus era o caminho, mas pronto. Até que um dia fui, domingo, para ver o que é que se passava, fiquei lá à porta, para o que desse e viesse, e foi quando apareceu não sei bem como é que é de explicar, é uma força que não se vê, mas que me falou aqui dentro, não falou com palavras, falou aqui, que disse, eu sou Deus. E aquilo mete, não é medo, mete um respeito do caramba, você fica a saber bem quem é que manda. E depois ele falou com uma voz de amor tão grande e disse que eu não era mais uma pessoa qualquer. E pronto, a partir daí ele disse que eu tinha que estar lá, que o meu caminho era ali, e assim foi. Eu entreguei a vida a Jesus naquele dia e aqui estou. Então, a minha vida mudou, e depois ainda eu fui um crente normal e fiquei fascinado com a Bíblia. Porquê? Porque, como eu era engenheiro, estava habituado a que as coisas funcionam linha por linha, e eu lidava com cálculos muito complicados. Para fazer a ponte maior que eu referi há pouco, contratámos o computador do Exército, que era o maior de todos, que era a moda antiga com bobines sei que mais, e ar-condicionado, sei que mais. Demorou 3 dias aquilo a fazer os cálculos da ponte, que aquilo tinha muitos nós, enfim.
E a gente tinha que introduzir os dados em cartões. E às vezes a gente enganava-se, então demorava boas semanas até verificar que os cartões estavam todos certos. Então, quando eu comecei a ler a Bíblia, comecei a pôr Deus à prova, fazendo exatamente linha por linha o que dizia lá. Porque ou isto funciona ou não funciona. Pois. É a visão do engenheiro, não é? Então eu fiquei fascinado porque funcionava. E lembro que uma vez era uma questão de duas crianças estavam mesmo a morrer com uma doença terrível e eu pus à prova o que diz ali. E no dia seguinte estavam curadas. Eu fiquei fascinado. Depois aprendi mais coisas, depois fui para a escola bíblica e o que eu vi na Bíblia é que você pode ler a Bíblia como um livro de história, um manual qualquer, mas não. Como eu tinha a mania, não é mania, tinha a maneira de ser era de engenheiro, ou seja, vamos ver isto. A lógica, a sequência certa. E ao levar as coisas, a fazer as coisas que lá estavam, não fiz tudo, fui aprendendo. Eu fiquei fascinado porque funciona. Ainda bem que o apóstolo aprendeu, porque algumas das coisas que eu aprendi, quem teve que tropeçar primeiro só mais foi tarde o apóstolo. É que Deus me apareceu, deu-me um sonho cumprido e me chamou. Então, curiosamente, eu ganhava bem e fui promovido para ir fazer a vistoria dessa ponte, ia para a praia, tinha um barco à vela que eu adorava, tinha tudo pago e ainda ganhava muito mais dinheiro. Ainda fui responder a todas essas coisas a Londres, mas eu decidi que Deus vale muito mais do que isso. Muito bem, e estamos aqui. Apóstolo, alguns minutos para aquilo que é então a política daquela intervenção do padre Pablo Henrique. Parece que usando a narrativa do clima se quer atacar toda uma série de estruturas importantes da sociedade. Ao ouvir este jovem padre, eu fico positivamente admirado porque ele é uma pessoa que tudo indica que é honesto. Ele não precisava de ser padre e ele até corre perigo, porque assim, dentro da hierarquia da católica há muita gente que não gosta dele. Este Papa é diferente e já também fiquei a saber que há dentro do papado, ou não sei como é que se diz isso, no Vaticano, corrente que lhe faz frente às escondidas. Já ouvimos o outro o padre também dizer isso. O que é que me admira positivamente neste jovem? Se calhar porque ele estudou e tem acesso a conhecimentos que não é normal do povo, que não se limita a ouvir as notícias como é que se diz? Do da mídia normal, mídia. vai procurar outras notícias. Ele diz verdades gigantes e fala da mesma maneira que eu também. Que é o quê? O que é que ele diz? Ele diz que, ele não falou assim, mas misturando com as minhas palavras, ele diz que há um cartel no mundo que quer controlar o mundo e já controla muita coisa no mundo. Ele já falou isso de ocasiões. E agora estava a falar mais especificamente em relação à agricultura. Eu vi, já uma vez eu aqui mencionei, eu vi há muitos anos atrás, em Portugal, só havia 2 canais, a RTP1 e a RTP2, e eu tinha um satélite muito grande e conseguia ver BBC, creio que foi a BBC etc. que o apóstolo mencionou na altura. E na altura, americanos, pessoas honestas, começaram a desmascarar situações perigosas e ilegais que certas organizações que estão na América estavam a planear para o futuro da humanidade. E com isso eles queriam fazer a chamada nova ordem mundial, que está escrito na nota de dólar, está escrito que eles hoje falam mais abertamente, que consiste em mudar o mundo para que sejam eles a controlar o mundo. Felizmente que metade do mundo não é assim, mas do lado do Ocidente é assim. Então, uma das coisas que esta gente planeou, uma apenas, era
arranjar argumentos que parecem plausíveis e verdadeiros para que sejam eles a controlar a comida. Então, eles fizeram testes e conseguiram controlar sementes, de maneira que as sementes não se reproduzem. É por isso que já há fruta sem sementes. Pois, há fruta sem semente. É trabalho deles. Então, já há bastante tempo, eles introduziram uma lei na América em que o agricultor normal não pode semear milho, trigo, etc. E há então uma grande empresa, agora não me lembro do nome, o nome até parece que é português, mas não é, e que vende sementes. E este cartel... Monforte, Moncristo, Monsanto. Exatamente. Esta gente, o que é que eles são? São parte deste cartel que quer controlar a comida no mundo e começaram a fazer sementes alteradas, genéticas, ou como é que chama isso, e que fez com que, ao princípio, pouca gente sabia o que é que estava a passar, e eles iam, por exemplo, para a África, para ajudar este país, ajudar aquele país, porque tal, e aos poucos os governantes daqui e daquela começaram a constatar o seguinte: onde você semear essas sementes, não consegue semear mais nada, porque elas também têm, vamos chamar-lhe uma espécie de vírus, que estraga a terra, de maneira que só com produtos deles é que aquela terra pode produzir. Então, é uma maldade terrível, não é? Se eu fosse falar em medicinas, também fazem a mesma coisa, vão ajudar ali a população do Quênia e sei lá onde mais, então eles fazem análises para ajudar e trazem umas vacinas para ajudar o povo, coitadinho do povo, mas eles estão a criar sistemas de imunidade falsa para matar a possibilidade dos homens reproduzirem sêmen, para diminuir a população ou para criar até doenças, que depois então eles vão... Aparecem com a cura. Com a cura. Que não é bem cura, não é? Pois, que são as vacinas. E, portanto, este é o cartel. Então, eu já sabia isso da comida há muito tempo e, aos poucos, na Europa, certos líderes descobriram essa verdade. E na Ásia é a mesma coisa. Então, o que é que eles fizeram? Na Índia, por exemplo, a mesma coisa. Tiveram que recolher o máximo de sementes possíveis, de tudo e mais alguma coisa, escondê-las em mega armazéns, e um deles sei que é no Ártico. Sei porque... Ouve-se falar. Ouve-se falar. Mas para preservar as verdadeiras sementes. Então, quando eles põe no mercado essas sementes, né? E você é um agricultor ou assim, tem que comprá-los, aquela semente não gera não gera sementes. Sementes para... E, portanto, tem que estar sempre a comprar deles. Tá, e agora, eles também têm o plano que o padre falou, que é o quê? Que é de matar pessoas. Eles dizem, aliás, no fórum em Davos, aquele Soros, que é um homem que só de falar já se vê que é diabólico, ele diz abertamente hoje, já não é às escondidas, que é preciso morrer não sei quantos milhões porque há gente a mais no planeta. Quer dizer, além de ser mentira, é uma maldade terrível. Então, é isso que este padre diz. Está a anunciar, e mesmo antes do intervalo, e aproveitando que o apóstolo falou no fórum de Davos, depois há aquele clube de Roma que o próprio padre mencionou, e mas os famosos esse clube de Roma, Bilderberg, não é? Esse clube de Roma, mais aquelas famílias antigas, mais essas mega empresas, é aquilo que eu agora estou-lhes a chamar o cartel. Muito bem. Nós vamos agora para o nosso primeiro intervalo. Não sai do seu lugar. Até já. Nos dias atuais, os empresários lidam com grandes desafios. Contas por pagar, decisões a serem tomadas, problemas para resolver, projetos a serem planeados e executados, lidar com diferentes tipos de pessoas, analisar resultados.
Por isso, disponibilizamos para si um site com conteúdos gratuitos, onde encontrará vários artigos em texto e em vídeo, diversos materiais de apoio relacionados com ferramentas de gestão, planeamento e liderança. Para além disso, terá acesso a mensagens específicas com o objetivo de o ajudar a si, empresário, a entender o seu propósito aqui na Terra. Saiba mais em curiacos-negócios.com. Já conhece o site Igreja Online? Através da Igreja Online, pessoas de qualquer parte do mundo podem assistir às diversas reuniões da Igreja Maná e uma programação completa. Pode fazer pedidos de oração, solicitar consultas pastorais, e compartilhar os seus testemunhos. Com uma equipa sempre conectada com o público e pronta para prestar os serviços que colocamos à sua disposição. Aceda já ao site igreja-online.tv e veja tudo o que temos para si. De volta depois de um breve intervalo, nós vamos assistir agora ao vídeo do professor John Mearsheimer, que é analista político. Ele é formado em ciência política internacional, tem um livro que é um best-seller que se chama Porque é que os políticos mentem, foi assessor e conselheiro de diversas administrações americanas e agora anda por todo o mundo a contar como é que as coisas funcionam dentro do sistema. Vamos então ao vídeo. You got to remember, China has close relations with Brazil. Both Brazil and China are key players in BRICS. And furthermore, the Chinese Belt and Road program extends into South and Central America. And all the evidence is that that will increase with the passage of time. So I don't think the Chinese have said we're not going to intervene in the Western Hemisphere economically. It's very important to understand that economic intercourse between China and countries in the Western Hemisphere is very different than a military alliance or the placement of Chinese military forces in the Western Hemisphere. And the Chinese have been very smart, as have the Russians over time, not to put military forces in the Western Hemisphere, not to form a military alliance. So I think one of the really big questions here is whether or not Trump is interested in driving the Chinese out of the Western Hemisphere from an economic point of view. In other words, going well beyond the Monroe Doctrine. And some people argued that that's what he was doing in Venezuela. He was trying to begin to push the Chinese out. But I don't think this is possible for a variety of reasons. And one thing that we saw happen in the wake of Venezuela and the fiasco over Greenland is that Mark Carney, who was the Prime Minister of Canada, immediately thereafter went to China and began talking about forming a trade relationship or an improved trade relationship with China. So there are just real limits to what Trump can do in that regard. But I would make a more important point on this whole issue. The real conflict between China and the United States is in East Asia. It's in your backyard. That's where the real competition is. And a lot of people seem to think that the United States is going to focus on the Western Hemisphere at the expense of East Asia. That may happen in fact, but in theory, if you look at the National Security Strategy document, for example, we are fully committed to containing China in East Asia. So East Asia remains, I believe, the principal high priority item for the United States. The other thing I would point out, which we do not want to underestimate, especially moving forward, is that China is building a blue water navy. Yeah. The main purpose of that blue water navy, at least in the short term, is to project power into the Persian Gulf. The Chinese are basically allied with Iran at this point in time, as are the Russians. And if you think about
the war in Iran now with the United States and Israel on one side and Iran on the other. China and Russia are with Iran, not in any meaningful way at this point. But as China gets more powerful, develops more power projection capability into the Middle East, I believe that bond between Iran and China will grow. And that will really complicate matters for the United States in the Middle East and for Israel as well. De volta à nossa mesa, apóstolo John Mearsheimer, entre muitas coisas que diz que a China é completamente diferente a negociar com os seus parceiros do que os Estados Unidos, ao passo que a China negocia, os Estados Unidos está mais preocupado em colocar bases militares, por exemplo. Sim, a América tem 800, 900 bases militares no mundo e tem a doutrina de mudar o regime país após país. Ou vai a bem e, portanto, alguém lá está e se submete totalmente à América, ou se não vai a bem, vai a mal e começa a acontecer, como é que se diz, riots, distúrbios. E o passo seguinte é guerra. Portanto, não há nada a saber. Eles fazem isso há muitos anos e não querem mudar. É preciso entender que há um grupo de pessoas, que eu chamo-lhe o cartel, da qual faz parte tais famílias famosas, mega empresas e etc., que querem mudar o mundo para aquilo que eu chamo nova ordem mundial. Este conceito de nova ordem mundial não é de ontem nem de hoje, já faz muitos anos que o diabo quer isso. Essas pessoas que fazem parte disto, elas fazem sessões secretas, com pactos literalmente com Satanás, em que eles têm que fazer práticas do pior que se pode imaginar, matando crianças, bebendo sangue, comendo carne dessas crianças que eles matam. Parece que é a teoria da conspiração, mas é mesmo verdadeiro. Hoje, quando você ouve falar o Jeff Strean e não sei quem, é o que eles fazem. E as associações secretas são entre elas a maçonaria. É a mais forte delas, mas há outras também. Então, eles querem, agora, depois da Segunda Guerra Mundial, eles decidiram usar-se da América como trampolim para conquistar o mundo. Mas é uma coisa que vem de antes. Mesmo antes disto e destas associações existirem, já o diabo tentou isto de outras formas, através de outras pessoas. E Deus sempre acaba por lhes partir as coisas. Ora, este império que mora na América, vamos assim dizer, tem os dias contados, porque eles são maus. E hoje, cada vez mais, as pessoas estão a ver que não é de ontem nem de hoje que eles andam a praticar o pior possível. E quando nós fomos americanos, que fizeram parte do governo, estão lá dentro, conhecem as coisas como mais ninguém conhece, a dizerem isso, é para a gente ouvir. Então, o que é que eles dizem? Que os verdadeiros terroristas são eles mesmos. Porquê? Porque, por exemplo, quando ele fala da doutrina de Monroe, que é a América do Sul é totalmente deles, e foi. Mas eles não conseguiram ainda dominar as coisas. E um dos problemas que eles têm é o Brasil. Quando ele fala do Brasil, ele está a falar de uma potência que até há relativamente poucos anos era do terceiro mundo. O povo era pobre, as pessoas não tinham as coisas básicas, nem sequer frigoríficos, carros, só com telefone, nem... E o apóstolo assistiu a isso porque viajou e viaja constantemente. Certo. E vi que, por incrível que pareça, eu não sou a favor nem de Lula, nem de ninguém, mas eu vi que o Lula, que era uma pessoa, vamos dizer assim, sem classe, sem saber falar, etc., que foi ganhando posição e venceu. Curiosamente. Então, o que acontece? Há um grupo de países que se fartou do maltrato americano, do bullying e do maltrato e da ação totalmente mafiosa por parte dos americanos. Então, eles constituíram aquilo que se chama-se o BRICS. O que é o BRICS? É um grupo de países que B de Brasil, R Rússia, I de Índia, C de China e S South Africa. E eles falaram aos americanos, disseram, tem que acabar esta brincadeira, que você pode se queimando e tem a mania de interferir, fazer guerras,
temos de ser justos, temos de ser honestos, temos de trabalhar conforme combinámos nas Nações Unidas, vocês não obedecem às leis nenhumas. Mas os americanos não admitem isso, não querem. Eles são, como eu às vezes digo, já disse aqui várias vezes, como aquela máfia que vai para um bairro novo e avisa lá o restaurante: epá, tu tens que ter proteção, estou aqui para te ajudar e tal. E o homem diz que não precisa. Nessa noite ele perde o negócio, eles queimam-lhe aquilo tudo, que é um aviso para os outros todos. Então, a América tem 900 bases no mundo. Para fazer isso. Sim, e você não sabia, eu também não. A NATO tem montes dessas bases. A NATO, veja só. E através disto, eles controlam os países. Quando eu disse, por exemplo, em África, agora há um awakening, um despertar dos africanos, dos líderes africanos, que estão fartos dos europeus e dos americanos, de tanta ladruice, tanto roubo, tanta chacina que fizeram, e portanto há essa guerra que está escondida. A Europa não sabe de nada. Nós só ouvimos aquilo que está aqui na mídia, que é a mídia feita por eles também. Então, este homem está a dizer grandes verdades e está a dizer que para o Trump, nos dias de hoje, querer mandar mais, está a ser difícil. Muito bem. E nós vamos aproveitar essa dica do Trump porque, pensando em narrativas e pensando naquilo que é o preparar a mente das pessoas para o que pode acontecer, o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, fez uma determinada intervenção por causa da administração americana considerar como grupos terroristas os criminosos do PCC e do Comando Vermelho. Por que eu estou triste? Primeiro porque essa tal de Comando Vermelho, esse tal de PCC, eles são terroristas para as comunidades brasileiras, para a sociedade brasileira, para o povo da periferia desse país. Eles são terroristas, porque eles incomodam as famílias, eles incomodam o bairro, eles incomodam a cidade. Eles roubam tudo que tem direito do povo, o direito do povo ver livremente. Então eles são terroristas e nós vamos combater eles aqui dentro. Nós aprovamos uma lei antifacção e aprovamos a lei de combater o crime organizado. E vamos combater. Eles não são terroristas que o Trump quer. O Trump quer um Osama Bin Laden, que é não sei das contas. E nós queremos os terroristas brasileiros que estão lá. Porque sabe que as armas importadas que são contrabandeadas para o Brasil vêm dos Estados Unidos. Vem de lá as armas. A Polícia Federal entregou um documento para o Trump. O Brasil está disposto a trabalhar para combater o crime organizado. E vamos começar pelo seu estado de Delaware, que tem lavagem de dinheiro de brasileiro. Vamos começar por aí. Vamos começar por entregar o Ramage, que está condenado a 16 anos e está escondido lá. Vamos começar entregando o maior contrabandista de combustível desse país, o Cláudio Magno, o Ricardo Magno, que a Polícia Federal e a Receita prenderam 250 milhões de combustíveis dele contrabandeado. Foi dado ao Petrobras e ele está morando em Miami. Eu entreguei para o Trump o nome dele e a fotografia da casa dele. Quer combater o crime organizado? Me entregue os nossos que estão lá nos Estados Unidos. Nós não aceitamos ser tratado como moleque. Nós não aceitamos ser tratado como se fosse uma republiqueta. Eu tive 3 horas com o presidente Trump. 3 horas com ele. Entreguei 4 documentos para eles. Um deles era o combate ao crime organizado. O seu Marco Rubio não estava lá. Possivelmente porque ele estivesse preparado para ajudar um filho de um bolsonarista que é candidato à eleição aqui nesse país, que não tem vergonha na cara de trair a nossa pátria, de nos Estados Unidos pedir intervenção americana no Brasil. Não tem traidor. Joaquim Silvério do Reis ficaria envergonhado se soubesse que tem um candidato a presidente que vai nos Estados Unidos pedir intervenção americana no Brasil. Se ele fosse pedir intervenção para prender miliciano, eles ficavam presos lá. De volta depois deste segundo vídeo, e é começar por onde o apóstolo quiser, porque é tão contundente a intervenção de Lula. O Lula é um homem
na minha ótica, extraordinário como governante e como estadista. Ele enfrenta com sabedoria e com posicionamento a fera, que é quem? A América. A América quer há muitos anos controlar o Brasil. Por exemplo, eles destruíram uma base militar onde o Brasil tinha armas nucleares. Eles destruíram outras indústrias. Eles propagaram por livros e escolas americanas e por aí fora que a Amazónia era um território independente, porque eles querem ficar com a Amazónia. E, portanto, é sempre a mesma história. Quando este regime, que eu chamo-lhe o cartel, quer conquistar, dominar um país, eles pegam nisto ou naquilo, naquele outro, para começar a guerra. Então fazem propaganda, porque eles são os reis da propaganda. Antigamente era da floresta, que o oxigênio vinha da Amazónia, portanto, que tinha que ser controlado por alguém que de facto soubesse o que está a fazer. Eles escreveram a Amazónia, que está cheio de riquezas. Agora pararam porque o Lula parou isso, por acaso o outro também mais ou menos parou isso. Os franceses também queriam ficar com aquilo. É verdade. Agora, como não venceram essa batalha, eles quiseram destruir o Lula nas eleições e mais a Dilma. Isso é uma história antiga. Não conseguiram. E agora estão a arranjar outro estratagema que é tipicamente o modus operandi deles, que é agora dizer que temos que ir lá... os grupos terroristas. Eles fizeram isso, por exemplo, em Agora na Venezuela foi qualquer coisa assim parecida também. Na Venezuela, em África também. Agora estão a aparecer dólares que vieram dos terroristas portanto, o governo tem que se pôr a pau, senão nós vamos e acontecemos. É sempre o mesmo. Ele está a avisar que ou me obedece ou então eu vou fazer aqui um espalhafato. Estou-me a lembrar que uma vez houve nas 200 cidades maiores do Brasil uma manifestação espontânea. Com tudo bem organizado, é uma espontaneidade espetacular. Até os cartazes eram iguais. Iguais, tudo, tal. São ações da CIA, né, que penetram, trabalham, arranjam pessoas a quem pagam e é o que eles fazem. Então agora estão a tentar isto, mas é sempre a mesma tática. Agora, isto também fala do quê? Que este cartel controla a mídia e, portanto, já o Garotinho, que também é brasileiro, que foi governador do Rio de Janeiro, dizia: vocês podem votar na esquerda, na direita, são todos os mesmos. Quem manda é umas famílias, está lá no topo, ele disse o nome das famílias brasileiras, e acima deles estão outros que eu não sei bem quem são, mas eles existem. É disso que se trata. Então, quando a mídia é comprada, eles falam o que querem, todo mundo tem que ter a mesma retórica, está a ver? Eu quando ouço aqui as notícias, é raro porque não vale a pena, notícias de jornalistas, dos comentadores, faz dó ver como é que eles dizem tanta disparate, não faz a mínima ideia do que é que estão a falar. Há uns que sabem muito bem o que estão a fazer, são pagos para dizer aquilo, outros não. Também os jornalistas usam truques para torcer as ideias e fazer a cabeça às pessoas. Muito bem. Vamos agora para o nosso último intervalo. Não saia do seu lugar. Até já. A Cine Curiax apresenta as melhores séries e filmes de todos os tempos. Tô chocada. Não tenha dúvida. É mesmo isso que a senhora tá pensando. As histórias mais emocionantes. O que é que foi, não? Tá a correr tudo como esperado. Eu encontrei a mulher da minha vida. Seguem-te por todo o lugar. E a qualquer hora. Eu só queria te lembrar uma coisa. Tudo isto em curiax-cine.com.
Deseja aprender mais sobre Deus? Gostava de participar de um grupo familiar em sua casa? Nós podemos ajudá-lo através do projeto Grupo Familiar. A sua vida jamais será a mesma. O Grupo Familiar é um projeto que serve para cuidar das pessoas, criar laços de união, multiplicar, dar origem a mais grupos familiares. O grande objetivo é firmar as pessoas em Jesus, na palavra e na igreja, fazendo de si um discípulo para perseverar até ao fim. Neste projeto, você poderá participar de uma reunião em casa de um membro da igreja ou de forma online através dos meios disponíveis. Aprenda a andar com Deus para ter uma vida de sucesso. Faça parte deste grande projeto, seja um membro. De volta para a última parte deste nosso programa, nós vamos agora ouvir uma intervenção que faz parte da última encíclica do Papa Leão XIV e depois vamos comentar algumas das afirmações do Papa. Até já. A normalização da guerra. Em 1965, na Assembleia da ONU, ressoou com força o brado de São Paulo VI. Nunca mais a guerra, nunca mais a guerra. Temos que reconhecer que, apesar dos desejos das declarações de paz, os últimos 60 anos foram marcados por conflitos de uma ferocidade impressionante, que muitas vezes envolveram de forma massiva as populações civis, causando vítimas inocentes, ondas de refugiados, desestabilização social e feridas duradouras. Não obstante, era comum no discurso público a convicção de que a guerra deveria permanecer uma extrema ratio, cercada por limites éticos e jurídicos rigorosos e, em todo o caso, por um horizonte político orientado para a paz. Na sequência dos desenvolvimentos ocorridos no período interbélico, depois da Segunda Guerra Mundial, deu-se uma reviravolta. A paz foi colocada no centro da ordem internacional, como atesta, em particular, a Carta das Nações Unidas, que se propõe preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra. Muitas constituições nacionais, na mesma linha, tinham relegado o recurso às armas a casos extremos e rigorosamente delimitados. Mesmo durante a Guerra Fria, apesar da existência de conflitos graves, permanecia a consciência da necessidade de evitar, a todo custo, um novo conflito mundial. Hoje, porém, assistimos a uma verdadeira mudança de paradigma no discurso público e nas decisões em matérias de rearmamento, com uma preocupante reabilitação da guerra como instrumento de política internacional, enquanto precisamente se degradam aqueles critérios éticos que tinham limitado o seu uso. Conflitos regionais que se arrastam no tempo, escaladas de tensões e ameaças cruzadas, tornam-se quase habituais e ressurgem formas de luta por expansão territorial que se pensavam superadas. A opinião pública é progressivamente orientada e condicionada por narrativas mediáticas de polarização amplificadas com frequência por algoritmos que valorizam o confronto e a oposição. Assistimos também a uma preocupante perda de memória histórica. O atenuar do testemunho direto da Shoah e das duas guerras mundiais facilita a reescrita seletiva ou distorcida do passado num clima em que as notícias falsas e as manipulações narrativas obscurecem as lições aprendidas. De volta depois de termos assistido a esta intervenção do Papa Leão XIV, apóstolo, uma vez mais o Papa a dizer que a guerra parece que é utilizada como uma ferramenta qualquer e a dizer que pensava que isto já estava ultrapassado. Sim, o Papa está a dizer coisas que me admiram positivamente,
porque ele está a fazer o papel de um verdadeiro homem de Deus. Agora, ele está a falar com lógica. E, portanto, a maior parte das pessoas, diria 99,99% das pessoas, também falam em termos de lógica. Mas você não pode pensar em termos de lógica porque não há lógica. Se não entender, se não acreditar que há uma intenção verdadeira que está acelerada para aquilo que o tal cartel quer, que é uma nova ordem mundial. Se você não tiver isso em conta, se não tiver lá no satélite a ver a grande picture, The big picture, você vai querer entender a lógica. Então, você ouve o Papa falar, claro que ele tem razão, porque está-se a usar cada vez mais e mais as guerras para coisas que matam pessoas e parece que não faz sentido, mas ele fala de notícias falsas, tudo certo, mas tudo isso tem uma lógica, que é o quê? O objetivo final. O objetivo final é este grupo alcançar a nova ordem mundial, que é controlar o mundo. Eles têm uma grande dificuldade em controlar a Ásia, e por isso o outro americano falou da Ásia. Mas o Ocidente está no papo, porque eles conseguiram enganar a Europa, querem enganar a África, estão com problemas em África, porque os africanos estão-se a levantar contra este regime, mas o que eles fazem é, e o Papa assim mencionou muito bem, que como eles controlam as notícias, em toda a Europa e em muitas outras partes do mundo, eles injetam aquilo que lhes convém, injetam doutrinas, injetam narrativas ideológicas e lógicas que façam sentido para o povo. E grande parte dos jornalistas engole isso porque não sabe melhor. Grande parte dos comentadores são comentadeiros. Eles, coitados, nunca saíram aqui de casa, nunca foram ao mundo, não sabem o que é, nem nunca ouviram outras notícias, nem vão à internet ver, e quando vêem só veem sei lá o quê. Portanto, e os que não obedecem são os jornalistas, os comentadores, são substituídos por quem obedece. E esta cartel tem bilhões de dólares para, através de muitas agências de propaganda, fazer a mente na área da política, na área da medicina, na área da economia, da religião, de tudo. Portanto, quando o Papa está a dizer isto, faz toda a lógica. Mas se nós não entendermos o que eu acabei de dizer, a pessoa não vai entender, nunca vai entender nada, porque não faz lógica nenhuma. Ou seja, apóstolo, a verdadeira guerra não é a guerra que se faz no mundo material, é uma guerra também que há num mundo que não se vê. Não, sim e não. Veja uma coisa, isto ainda é outro campo, mas o que é que o Papa disse, e já passámos aqui, eu tenho aqui as notas. O Papa disse assim, noutra ocasião, disse assim, quando estava em África, ele diz assim, o mundo está a ser devastado por um punhado de tiranos. Tiranos se juntam. Mas Jesus disse, bem-aventurados os pacificadores. E ai daqueles que manipulam a religião em nome de Deus, para quê? Para o seu próprio ganho militar, ganho económico e ganho político, arrastando o que é sagrado para as trevas e para a imundície. Ora, está tudo dito. E quando a gente vê o Papa dizer isso, ficamos só a pensar, se calhar, nessas guerras que há para aí, que é do Afeganistão, do Iraque, agora do Irão, da Ucrânia. Mas não. Ele, não me lembro se foi nesta, se foi noutra altura, não, é naquele outro documento. Na encíclica. Ele falou de há uma escravatura moderna, muito bem planeada, mas muito bem escondida. Ou seja, ele falou, explicou que nos anos bem lá para trás que os governantes praticaram a escravatura normal, não é? Que foi uma coisa terrível e que foi
preciso muitos anos para a Igreja Católica tomar consciência dessa grande maldade, porque Deus não admite tal coisa, e ele até pediu perdão sobre a escravatura. Agora, o que é que ele disse? Que há outro tipo de escravatura moderna, onde vem, por exemplo, muita coisa ligada às novas tecnologias, à inteligência artificial, mas muito mais coisa. Eu vou dar um exemplo para os portugueses perceberem. Nós hoje temos um presidente da República chamado António José Seguro. E eu roda aí nas redes sociais, um clipe onde ele estava numa conferência, não sei onde, e estava a dizer, andam para aí a falar de que estamos há 50 anos em corrupção. E ele dizia assim, mas algum português acredita nisto? Quando eu vi isso, eu fiquei parvo. Então, este homem não vive na Terra. Este homem não vive o mundo normal. Este homem, o nosso presidente atual, faz parte de um grupo de elite onde nada falta. Ele tem um bom salário, tem uma reforma garantida, os filhos com certeza foram para as melhores universidades, ele come bem, vai aos restaurantes, vai passear, mas isso não é o povo português. O próprio Mário Soares, antes de morrer, disse, nessa altura, que nem é como agora, que estamos pior. E ele já dizia, eu sou do tempo do Salazar, que foi horrível, era contra, mas hoje está pior. Porque no tempo de Salazar não havia fome, e agora há. E agora, estou eu agora a dizer, ainda há mais. Como é que este homem não sabe que a corrupção existe? É impressionante, porque ele não sabe, não entende o que é a escravatura moderna, que o Papa está a falar. A escravatura moderna é todas estas politicagens, todas estas maldades, os roubos de 18 bilhões por ano, eles se rodearem e serem governados não pelos eleitos no Parlamento, mas pelos maçons que comandam às escondidas as coisas, os negócios que vai para aqui e para acolá. Ele não se sabe. E depois, vejam o seguinte, como é que o Mário Soares dizia assim, hospitais, não há hospitais que cheguem. No meu tempo havia hospitais, havia casas. Ouça, hoje não há hospitais que cheguem. Mulheres que não dão à luz no hospital, mulheres que morrem, pessoas que morrem à espera da ambulância. Eles fecham hospitais para crianças. É de bestas do apocalipse. É de bestas. Os preços dos impostos, insuportável. É uma coisa, é um peso, é uma tortura, é uma escravatura paga. A mínima coisa é multas do caramba, mas entre eles, são apanhados em tudo e mais uma coisa e ninguém se toca porque eles, governantes portugueses, eles controlam a justiça, os juízes são corruptos, o Supremo do Exército, como é que se chama? O chefe de Estado-Maior, ele é uma vergonha, ele é homem, tem peças de homem, mas ele não é homem, porquê? Porque ele tem um cargo que diz que ele é obrigado a defender a Constituição. Ele jura e obriga os jovens a jurar, mas ele não obedece em nada, porque ele devia pegar no Parlamento e dissolver e dizer isto é escravatura, isto é tudo ao contrário da Constituição. Então, o que é que estamos aqui a falar? Da escravatura moderna. Que é o quê? Os governantes, através de publicidade, de notícias falsas, de impostos incríveis, de teorias, como é que chama aquilo? Ideologia de género que é proibido e por aí fora, a pessoa cada vez está mais escrava. Ouça, hoje, a Europa não conta no mundo. Lá fora já dizem que a Europa não entra nas negociações, nada, no quadro, não. Porque está perdida. E, portanto, não é só Portugal. Então, quando nós, portugueses, vemos um presidente falar que nenhum português acredita que temos 50 anos de corrupção. O homem
que eu acho que era um homem honesto. O homem não está bem. Andou distraído. Apóstolo, e para terminar, como é que nós conseguimos, de facto, quebrar estas ideias? E enquanto é que, como é que... A pessoa, neste mundo, tem que estar ciente do seguinte: Jesus disse que não vai ficar pior. Ele não veio para fazer paz, ele veio para fazer divisão entre quem quer andar com Deus e quem não quer. Ele diz isso. E, portanto, a pessoa tem que estar ciente de que a verdade é esta, que ele está a ver que vai ficar pior, os impostos tudo vai ficar pior, está a ficar pior, e, portanto, não vale a pena acreditar neste regime, neste tipo de pessoas, porque não vai dar certo. Só há uma solução, é a pessoa voltar-se para Deus, entrar no caminho de Deus, a porta é Jesus, e então ele vai receber o poder de Deus dentro dele. E quando ele vem à casa de Deus, que é o que Deus manda, vir à igreja, ele vai aprender a viver com esse poder, viver à maneira de Deus, e então ele sim vai ter vitória. Porque de lá ele não vai ter, cada vez vai estar mais. Portanto, é a única hipótese que a pessoa tem. Portanto, a minha exortação é volte-se para Deus. Muito bem. Olha, e com essa exortação nós terminamos este programa. Quero também relembrar que estes programas ficam no canal do YouTube do Apóstolo Jorge Tadeu. Subscreva o canal, partilhe estes programas. Então, um resto de bom dia. Até ao próximo.